A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, gente amada, graça e paz. Estamos vivendo um tempo bastante conturbado, mas ao mesmo tempo temos coisas que nos alegram, que nos tornam mais felizes. Poucos dias comemoramos o Dia Internacional da Mulher e nós celebramos cada mulher, celebramos a sua vida, celebramos a sua inserção, enfim, tudo aquilo que tem feito para construir uma cidade melhor, um Brasil melhor. Louvamos a Deus pela vida das mulheres. Parabéns você, mulher, que assiste a essa programação. Que Deus continue abençoando sua vida. Dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Dia 8 de março também é a data que nós comemoramos o aniversário da Casa do Pai, a Igreja do Nazareno aqui em Lages. Completamos 29 anos. Eu custei para acreditar que passaram tantos anos, tanto tempo. Comecei a fazer uma análise de tantas pessoas que passaram pela Casa do Pai, pastores, líderes que foram formados, pessoas que têm assumido igrejas em vários lugares desse Brasil. Aqui, uma cidadezinha pequena como Lages, uma igreja pequena como a nossa, muitos líderes, pastores que foram formados, e eu louvo a Deus por cada um deles. Eu vejo a história daquilo que nós construímos, de uma liderança sólida, de pessoas engajadas, de pessoas comprometidas com a causa de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Eu louvo a Deus por cada uma dessas vidas que passaram pelas nossas mãos. Eu jamais tive a pretensão de construir um império, de levantar um império. A minha pretensão sempre foi de servir com os meus dons, com os meus talentos, sempre na formação de liderança, que é a área onde eu gosto de trabalhar, que é a formação de líderes, de formar pessoas, de chamar pessoas que aparentemente você olha, não vão dar em nada. Nós tivemos no dia 8 de março o pastor Erich Antônio Spicker pregando na igreja, alguém que nós construímos uma história juntos desde a época em que eu estava na igreja luterana, e foi ele, na verdade, quem me trouxe aqui para essa cidade de Lages, fez o convite para que eu pudesse assumir o ministério naquela denominação, onde eu deixei muitos amigos, onde eu deixei pessoas amadas, pessoas caríssimas. Louvo a Deus pela vida do pastor Erich, se tornou meu pastor auxiliar e hoje ele mora na cidade de Itapema. Eu agradeço demais a sua vida, a sua casa, a sua família, que de maneira esplendorosa tem nos abençoado. Vamos seguindo sempre juntos. Vamos seguir confiando que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nós servimos ao Senhor sem esperar absolutamente qualquer coisa em troca. Nós esperamos tão somente que o reino do Pai, o reino do Senhor, ele cresça de alguma maneira. Que Deus siga abençoando você, que Deus siga abençoando sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre algumas coisas que para nós, como Casa do Pai, Igreja do Nazareno, de alguma maneira você vai conseguir entender e adaptar também à sua realidade. Algumas coisas que para nós têm sido sintomáticas. Nós temos alguns lemas, algumas frases que norteiam a nossa inserção, que delineiam, vamos dizer assim, o nosso trabalho, e nós procuramos, como Casa do Pai, ser um lugar onde as pessoas fazem todas as coisas com excelência. Eu sempre digo que fazer de qualquer jeito, qualquer um pode fazer. Mas fazer com excelência, somente um eleito, somente alguém que foi chamado da parte do Senhor, que tem consciência de que Deus é um Deus de excelência, um Deus que faz todas as coisas de modo perfeito. A excelência é a qualidade daquele que excele. A excelência é a qualidade daquele que faz tudo bem. A excelência é a qualidade daquele que dá primazia a alguém ou a alguma coisa. A excelência é um hábito que nós construímos no nosso dia a dia. A excelência não é um nível estabelecido ou consensual de qualidade ou perfeccionismo. Não. Perfeccionismo é uma doença. Perfeccionismo é uma doença, nós sabemos disso. O que é então a excelência? A excelência ela é uma dinâmica
que nos leva a constante mudança. A excelência, ela é construída com aquilo que nós fazemos todos os dias, ou seja, nós fazemos algo de uma determinada forma hoje, amanhã nós fazemos melhor. Entendeu? A excelência, ela vai sendo construída no dia a dia, à medida que nós trabalhamos, à medida que nós fazemos, nós vamos aperfeiçoando. Eu sempre falo, por exemplo, de cozinhar, de uma receita. Você faz uma determinada comida, uma determinada receita, e aí você pensa, mas eu posso acrescentar isso, mas eu posso fazer assim, eu posso fazer dessa maneira, e tudo vai ficando com uma cara melhor, com um gosto melhor, para abençoar de uma maneira excelente. Então, acontece com aquilo que nós fazemos todos os dias. Não se trata de ser simplesmente perfeito em algo, mas de fazer as coisas da melhor forma possível. Quando você for fazer alguma coisa dentro da sua casa, faça o seu melhor. Quando você for fazer alguma coisa dentro do seu lugar de trabalho, faça o seu melhor. Quando você for fazer alguma coisa dentro da sua igreja, faça o seu melhor. A igreja não é um local de entulhar, não é um lugar de colocar entulho, de colocar aquilo que sobra, de colocar o restolho. A igreja deve ser um lugar de excelência, de primazia, daquilo que honra e daquilo que glorifica o nome do Senhor. Então nós procuramos sempre fazer o nosso melhor. Eu, pelo menos, vivo assim. Eu procuro me superar a cada instante e a cada momento. Cada livro que eu escrevo, eu louvo a Deus, falo, que coisa bacana que ficou isso aqui. Mas o melhor ainda vai chegar, o melhor ainda vou escrever, o melhor ainda está para surgir. Então nós procuramos fazer sim com excelência, sempre visando que o de amanhã vai ser melhor ainda. Em Gênesis capítulo 1, no verso 31, gosto demais desse texto. Quando o Senhor cria todas as coisas, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, chegou no sexto dia, quando fez o homem e a mulher, ele disse, eis que era muito bom, tudo era bom. Mas quando ele termina a sua criação, quando ele coroa a criação, fazendo o homem e a mulher, ele fala, é muito bom. Então nosso Deus é um Deus de excelência, é um Deus que faz todas as coisas esplendidamente bem, ele faz tudo muito bem. O Salmo 8, ele fala sobre isso, ele enaltece, o salmista diz, quando ele contempla os céus, as maravilhas que o Senhor fez, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de honra e de glória o coroaste. Ou seja, Deus, ele fez as coisas com excelência para que você e eu tivéssemos um modelo. Nós temos um modelo para fazer o nosso melhor a cada dia. Deus não fez nada de forma imperfeita, mas ele deu e fez o seu melhor. João capítulo 3, verso 16, o texto mais conhecido das Sagradas Escrituras, a Bíblia em miniatura, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu melhor, ele deu o seu único Filho para morrer por mim e por você, e você vai concordar comigo, seres imperfeitos que necessitavam e continuam necessitando da graça e da presença do Senhor. Quando nós agimos com excelência e damos o melhor, nós estamos refletindo a natureza do nosso Pai. Olhe para a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. Talvez esse exemplo te ajude a entender. O Senhor chama um servo e fala, olha, eu estou colocando 5 talentos aqui na sua mão. Ele chama outro e fala assim, olha, eu estou colocando 2 talentos na sua mão. Ele chama um terceiro e fala assim, estou colocando 1 talento. E a Bíblia diz, segundo a sua capacidade. Então aquele que recebeu 5 talentos foi lá, trabalhou e multiplicou os 5 talentos. Aquele que recebeu 2, segundo a sua capacidade, foi lá e trabalhou e multiplicou aquilo que havia recebido da parte do Senhor. Aquele que ganhou 1 foi lá e enterrou, guardou. Quando o Senhor voltou para acertar contas, e ele vai voltar para acertar contas comigo e com você, com a sua igreja, com a sua casa, aquele 1 diz, olha, eu sei que o Senhor é um Deus zeloso, que semeia, que planta e que colhe aonde não semeou. Então eu, cheio de temor, escondi aquilo que é teu. Toma o que é teu. E o Senhor diz, você é um malvado, você é um irresponsável,
Pegou aquele talento daquele um e deu para aquele que tinha mais, que tinha 5. Porque aquele que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas eu não quero dar ênfase nisso, eu quero dar ênfase na responsabilidade, eu quero dar ênfase no cuidado, eu quero dar ênfase no zelo daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos. O que Ele tem colocado nas suas mãos? Quais são os dons, quais são as habilidades que Ele tem colocado na sua mão em favor do seu reino? O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? Quais os benefícios que você tem produzido para o reino de Deus, para a igreja onde você congrega? Ou você é daqueles que só cria confusão? Ou você é só daqueles que só entra em atrito, em conflito? Ou você é daqueles que cruza os braços, nada faz, não estou nem aí, e ainda critica aqueles que fazem? Ou você é daqueles que multiplica os dons e os talentos que Deus tem confiado às suas mãos? Espero que você seja uma dessas pessoas. Se eu posso dar o melhor e eu não faço, eu estou sendo infiel. Se eu posso dar o meu melhor e eu não faço, eu estou sendo infiel. O oposto também é verdade. Eu posso fazer o melhor e ainda assim, se eu não multiplicar, se eu não entregar responsavelmente aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu vou continuar sendo infiel. Há uma palavra que assusta bastante, Jeremias capítulo 48, verso 10, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu lembro que algumas palavras que eu preparei na formação de liderança, eu usei essa palavra maldito. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo maldito. É aquele amaldiçoado, é aquele que faz as coisas de maneira relaxadamente, com negligência, com dolo, de maneira ociosa, displicente, remissa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que cuidar para não fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Tem um texto que eu já usei aqui outras vezes, lá no livro de Levítico, capítulo 10, que nos remetem a 2 homens, a 2 sacerdotes, um deles chamado Nadab e outro chamado Abiú, ambos filhos de Arão. Diz o texto que tomaram cada um deles o seu incensário e puseram neles fogo e sobre eles incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Esse é o texto, é um texto muito pesado, um texto bem difícil, mas cabe muito bem nesse contexto, quando falamos de excelência, nesse contexto, quando falamos de dar o nosso melhor, quando falamos de agradar ao Senhor com aquilo que nós sabemos fazer bem. Esses homens, eles tinham um ofício, eles eram sacerdotes, oficiavam juntos com Arão, né, e o sacerdócio, ele estava na família e era perpetuado pela família. O Senhor deu esse sacerdócio a Arão e, consequentemente, aos seus filhos. E ambos fizeram algo que não agradou ao Senhor. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Fizeram alguma coisa que não agradou a Deus. A nossa vida, ela precisa estar em conformidade com o padrão que foi estabelecido na eternidade. A nossa vida precisa glorificar ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Nós devemos fazer as coisas com excelência, aquilo que o Pai confiou às nossas mãos. Eu preciso fazer o meu melhor. Imagine eu chegar à igreja e eu entregar uma pregação mal feita, displicente, sem profundidade. Imagine eu chegar à igreja e querer pregar ou ensinar ou ministrar sem ter uma vida baseada em oração, em meditação, em relacionamento profundo e consagrado com o Senhor. Algumas pessoas fazem isso. As pessoas que receberam um ministério, recebem o ministério, fazem, desempenham de qualquer jeito. Muitas vezes a igreja está em caos por causa disso, pela falta de excelência, pela falta de zelo, pela falta de cuidado para com a obra do Senhor. Nadab e Abiú, o texto nos fala que eles serviram embriagados. Capítulo 10, o verso 9, e o verso 10, verso 8, 9 e 10, nos falam sobre isso. Eles foram bêbados para o ofício, eles foram bêbados para o trabalho, eles foram bêbados para o altar do Senhor e se tornaram culpados por causa disso.
Eles usaram o próprio incensário. Há poucos dias eu falei aqui sobre isso. Eles usaram o próprio incensário e não aquele incensário sagrado que estava no altar. Ou seja, eles foram de qualquer jeito. Pegaram o seu próprio incensário e foram lá oferecer incenso no altar do Senhor. Eles ofereceram incenso ao mesmo tempo, quando um só deveria fazê-lo. Ou seja, um deles faria. Não, os dois foram lá. Não, nós queremos fazer a obra do Senhor. Não, nós queremos oferecer o incenso no altar. Mas burlaram as regras. Uma pequena desobediência é uma grande desobediência. Não dá nada. Dá sim, gente, dá sim. A gente se torna culpável e condenável quando nós não conhecemos as Escrituras e não conhecemos a vontade do Senhor. Nós temos que fazer exatamente aquilo que Ele estabeleceu e da maneira como Ele estabeleceu. Eles não poderiam oferecer incenso, pois essa era uma tarefa do sacerdote, ou melhor, do sumo sacerdote. Isso está lá no livro de Levítico, capítulo 16, do verso 12 e o verso 13. Era a função de Arão como sumo sacerdote. Eles vão lá e assumem a função que não era deles. Os maiores conflitos dentro da igreja acontecem por isso, por pessoas que não sabem qual é o seu lugar, por pessoas que não entendem o seu ministério e se miscuem no ministério de outro, se intrometem no ministério de outro, não cumprem aquilo que foi estabelecido, que foi prescrito pelas Sagradas Escrituras e acabam fazendo bobagem. Esses dois homens, Nadab e Abiú, ofereceram incenso em uma hora não autorizada. Naquela hora não era a hora de oferecer. Eles tinham que oferecer segundo aquilo que a Bíblia ensina em Êxodo 30, verso 7 até o verso 9, de manhã, ao romper do dia, e no crepúsculo, ao final da tarde. E eles foram lá em qualquer hora. Não, vamos fazer de uma vez, a gente fica livre desse negócio. Eles foram fulminados, eles foram eliminados, porque não foram tementes, porque não havia temor do Senhor no seu coração. Deus não aceita as coisas feitas de qualquer maneira. Existem regras estabelecidas na palavra que precisam ser cumpridas e nós temos que aprender a cumpri-las. Eles ofereceram, em sexto lugar, fogo comum e não fogo tirado do altar. A Bíblia prescreve no livro de Levítico, capítulo 9, verso 24, e em 16, verso 12, que o altar deveria ter fogo constante. E para continuar oferecendo o sacrifício, eles tinham que pegar daquele fogo que ardia continuamente. Não, eles pegaram qualquer fogo. Era fogo estranho. Era fogo estranho. Gente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Gente fazendo coisa no altar que Deus nunca mandou fazer. Tem alguns vídeos, algumas coisas que eu acompanho, que eu vejo e falo, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Que vergonha de coisas mal feitas, de coisas displicentes, de coisas erradas, de absurdos. E gente se jogando no chão, gente rolando daqui, rolando de lá, fazendo umas doideiras em nome do Senhor. Deus nunca mandou fazer essas coisas. Cantando músicas que são músicas aqui só na linha horizontal. Senhor, me faça bem. Músicas que fazem bem ao coração, hinos que glorificam e exaltam o homem, exaltam a pessoa, estão lá cantando. Gente pedindo oportunidade. Esse dia chegou um camarada e falou assim, olha, pastor, eu estou querendo ir lá para a sua igreja, se eu for lá para a sua igreja, eu vou ter oportunidade lá. Falei, sim, oportunidade de ficar sentado no banco, ouvindo uma boa palavra, oportunidade de louvar e de adorar ao Senhor, sim. Você vai ter oportunidade de servir ao Senhor a partir dos seus dons, dos seus talentos. Mas quando as pessoas falam em oportunidade, elas pensam o quê? No altar, e o altar é um lugar santo. Quando as pessoas pensam em oportunidade, o que elas querem? Elas querem cantar. Quando elas falam em oportunidade, o que elas querem? Elas querem dar um testemunho. E eu só deixo dar testemunho na igreja aquelas pessoas que eu conheço, que têm vida ilibada, que têm vida certa, que têm vida correta, que andam com Deus, que oram todo dia, que leem a palavra todo dia, que cuidam bem da sua casa, que cuidam bem da sua família, que trabalham honestamente. O que nós temos de gente aí de vida torta, querendo dar conselhos, querendo pregar, querendo ensinar, vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. Eu perdi muita gente na casa do Pai. Sim, eu fiz a lista esses dias de gente que eu perdi. Por quê? Porque os caras querem entrar e já querem mandar. Os caras entrar e já querem fazer.
Entra, anda, vamos caminhar junto. Alguém dizia certa vez que nós tínhamos que comer 1 quilo de sal com uma pessoa para depois poder usá-la no trabalho do reino. A gente come 1 quilo de sal por ano. Uma pessoa come 1 quilo de sal por ano. Significa que pelo menos 1 ano nós temos que andar junto com aquela pessoa, conhecê-la bem, e só então nós podemos e devemos trabalhar junto. Eu não estou falando de testemunho, tá? Testemunho é uma coisa que você dá todos os dias, pelo seu procedimento, pela sua forma de crer, pelo seu zelo, pela sua determinação, a forma como você vive em sociedade, a forma como você trabalha de maneira ordeira, de maneira honesta. Sim, o testemunho é uma coisa. Agora, ministério é outra bem diferente. Tá? Guarde isso no seu coração. Esse incenso que Nadab e Abiú ofereceram, ele não tinha sido devidamente preparado, ele não fora preparado de acordo com a regra ou com as regras. Havia regras de como fazer, havia conteúdos que deveriam ser colocados nesse incenso, havia quantidades, e eu estava lendo as quantidades lá no livro de Êxodo, capítulo 30, do verso 34 ao verso 38, lá estava especificado, é tanto, não, eu vou colocar um pouquinho mais, eu vou colocar um pouquinho, não. É exato. A obediência ao Senhor precisa ser exata. A obediência ao Senhor precisa ser exata, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu e não de acordo com aquilo que eu acho que é o melhor. Não, mas eu penso assim. O que você pensa não importa. O que você pensa não importa. Agora, o que a palavra estabelece é o que nós temos que obedecer e praticar. Se a igreja moderna entendesse aquilo que eu estou falando. Como consequência, o texto fala sobre isso, depois você pode dar uma olhada, tranquilamente, o texto de Levítico capítulo 10, que ambos foram fulminados por não terem obedecido e feito as coisas da maneira comumente estabelecida. Colossenses capítulo 3, verso 23, diz, e com isso eu encerro: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você não faz para pessoas, você não faz para o seu pastor, você não faz para ser visto, para aparecer. Quando você tiver esse princípio no coração, você está errado, mas você faz para a glória do Senhor, você faz de todo o coração para engrandecer e faz em nome do Senhor. Isso muda tudo. É isso que realmente importa. E esse é o meu anseio quando eu venho aqui e eu me exponho pregando a palavra, ensinando a palavra, falando de coisas que a princípio podem parecer estranhas e complicadas, mas se você observar bem, são coisas simples, fáceis de nós colocarmos em prática. Falei? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado por mais essa oportunidade, muito obrigado por poder chegar aqui neste lugar e compartilhar a Tua palavra com tanta liberdade e permitir, ó Deus, que a pessoa seja abençoada, que ela venha crescer. Eu oro para que o Teu Espírito Santo, Ele complete a obra, para que essa pessoa que assiste essa programação seja levada a uma vida de intimidade com o Senhor e de excelência em tudo aquilo que faz e de profundidade no seu trabalho, a partir do seu relacionamento com o Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. A vida sem Deus me levou ao fundo. De um poço escuro, de lama imundo. Queria sair, porém não podia. Gritava socorro, mas ninguém ouvia. A vida sem Deus roubou minha alegria.
matou minha noite, feriu meu dia. Em nenhum lugar encontrava paz, e posso dizer, procurei demais. Deus, razão da vida, Deus, razão da vida. A vida sem Deus é barco sem porto, é planta sem chão, é frio sem conforto, é fogo que queima sem nada aquecer, é vida que nasce só para morrer. A vida sem Deus é fonte sem água, é estrada sem rumo, caminho do nada.